Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No versículo 5, fala sobre uma das principais coisas que deve estar na nossa veste, pois cingir se refere a vestir, e nós devemos estar vestidos de humildade. Deus vê o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. E quando nós estamos vestidos de humildade, Ele pode cuidar de nós. Esta é a razão de o versículo 7 revelar que Ele tem cuidado de nós, porque Deus só pode cuidar daquele que é humilde. O humilde, diz o versículo 6, que ele humilha a si mesmo diante de Deus. O orgulhoso é o contrário. É aquele que pensa tudo de si mesmo, que é firmado em sua própria sabedoria, e é cheio de sabedoria carnal, animal e diabólica. É cheio de sabedoria natural e firma-se no seu próprio entendimento. A razão de que devemos esvaziar de nós mesmos, pois como está escrito, Jesus esvaziou-se e tomou a forma de servo. Na realidade, cada um de nós precisamos examinar nosso coração e perceber a altura que temos. Quando Jesus diz que vinde a minhas crianças, porque dela é o reino do céu, se refere aos humildes. Humildade não significa não ter dinheiro, não ter recurso financeiro, não ter boas vestes. Não. Confundimos humildade com questão econômica. Humildade é a nossa capacidade de reconhecer que todas as coisas provêm de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele faz a sua vontade nos céus e na terra. Portanto, cabe-nos humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. Nada para Deus é impossível. Nada para Deus é demasiadamente difícil. E quando nós temos esta fé, Ele tem cuidado de nós. Por isto, nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade. Portanto, se nos sobrevém qualquer pensamento ansioso, devemos deixar com o Senhor. Devemos nos humilhar e perceber que a ansiedade, ela provém da soberba. Pois a ansiedade coloca sobre nós mesmos o peso de resolver todas as coisas, de fazer todas as coisas e de saber todas as coisas. Quando nós lançamos isto sobre o Senhor e dizemos para nós mesmos,
Ele sabe todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E nós tão pouco sabemos e tão pouco fizemos. E Ele que vai cuidar de nós. Isto é algo tremendo e é poderoso sobre a nossa alma. A nossa alma, a nossa mente natural, a nossa vontade e as nossas emoções, elas são por nós mesmos. Se nós pensarmos segundo a carne, isto é, segundo o nosso ego, nós daremos muito valor ao que estamos pensando e pensaremos que estamos muito corretos, que somos muito retos por nós mesmos. Quando nós estamos diante da mão de Deus, vemos quão terrível é o nosso coração, quanto orgulho há em nós. Mas, quando pela fé nós começamos a conhecer o Senhor, quanto mais conhecemos o Senhor, menor nós ficamos. É o tamanho da nossa mente, tamanho do nosso pensamento. É a força e a agilidade com que nos lançamos sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre os fatos. Cada um de nós devemos perceber que a submissão a Deus traz para nós benefícios inimagináveis, pois Ele é poderoso. Ninguém pode segurar a sua mão. Quando Deus faz, está pronto, está feito. Nem o homem, nem o espírito, nada pode mudar ou pode anular o que Deus faz. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Portanto, examinemos a nossa mente. Examinemos o nosso coração. Sejamos simples, humildes. O que é ser simples? É ter uma mente simples. A carne é complicada. É caminho complicado. São pensamentos complicados. São labirintos. A mente da carne é como um labirinto. Ela pensa, 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 e não há como concluir. Não há como chegar a algum lugar. Mas quando nós reconhecemos e sabemos do único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, e estamos humilhados diante da sua mão, isto é, consideramos Ele e não nós. Consideramos a sua palavra e não nossa mente. Consideramos que Ele pode e não o que podemos, pois os nossos planos dependem do Senhor. Ele que executa todas as coisas. Se o Senhor quiser, querendo Deus, tudo é feito. Aprendamos este exercício espiritual. Lançar sobre Ele tudo o que nós queremos. O que é ansiedade? Querer algo. Esperar algo com muita força. Portanto, Ele cuida de nós. Mas Ele resiste aos orgulhosos. E não há como cuidar de pessoas grandes, que sabem tudo, que já concluíram tudo, que escolhem tudo por si mesmo, não buscam o Senhor, não se humilham diante do Senhor. Nós devemos ter cuidado. Vigiar sobre o nosso crescimento da carne. O crescimento espiritual é diminuir na carne, é sermos simples como as crianças. E o nosso crescimento espiritual é a diminuição dos nossos pensamentos. É a redução, por meio da morte de Cristo na cruz, do nosso velho homem,
para que sejamos uma nova criatura, pois a nova criatura cinge de humildade, é humilde e recebe a graça de Deus. Qual é o resultado da humildade? Deus concede a sua graça. Concede, depende dele. E viver na graça de Deus é uma riqueza muito grande. Vamos dar graças ao Senhor. Oramos uns pelos outros, pela nossa família, pela família de todos os que creem, pelos irmãos e irmãs que estão espalhados em tantos lugares. Nós clamamos ao Pai. O Senhor é Deus. Nós somos passageiros. Precisamos cada vez mais crescermos na sua graça. Dai-nos, cingir-nos de humildade. Não sejamos sábios diante dos nossos olhos. Não pensemos muito de nós mesmos, mas estejamos firmes, humildes como uma criança, que o Senhor pode tomar a mão, ensinar, educar e guiar. Ao Senhor, a honra, glória e poder na igreja. Amém.